Olá, eu sou o professor Paulino, da disciplina de matemática, e nós iremos estudar, gente, hoje sobre o teorema de Pitágoras. Professor, o que é esse teorema de Pitágoras? Pessoal, esse teorema de Pitágoras, ele está estritamente relacionado com o comprimento, né, das medidas do lado de um triângulo retângulo. Então, assim, você só vai estudar teorema de Pitágoras relacionado a triângulos retângulos, tá bom? O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, aquele triângulo que vai possuir um ângulo de 90 graus. Pois bem, aqui está uma representação, né, de um triângulo retângulo com os elementos que a gente tem que se familiarizar. Por exemplo, nesse triângulo retângulo ABC, o maior lado, que é o lado BC, ele vai receber o nome de hipotenusa, tá certo? Professor, o que é a hipotenusa? Ó, a hipotenusa em um triângulo retângulo, ele é o maior lado, tá certo? Outro detalhe, esta hipotenusa sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, está aqui no A, ao ângulo reto. Então, conhecido a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, os outros dois lados são chamados de catetos. Aqui, ó, os outros dois lados são chamados de catetos, ok? Então, o teorema de Pitágoras, ele relaciona as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, tá bom? Então, não é qualquer triângulo, gente, nós estamos estudando aqui. É o triângulo retângulo, ok? Bom, então, como consequência disso tudo, gente, vale ressaltar isso aqui, ó. O teorema de Pitágoras afirma, né, que é válida a relação que nós vamos comentar aqui abaixo. Nós chamamos a hipotenusa, que é o lado BC, nós chamamos de A. O cateto AB nós chamamos de C. E o outro cateto AC nós chamamos de B minúsculo, Bzinho, tá aqui, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras diz que é válida, né, essa relação aqui. E essa relação, gente, ela é provada por A mais B. A gente prova isso aqui. Isso aqui não aparece assim do nada, né? Não passa de mágica. Isso aqui tem trabalho a ser feito aqui para chegar nesta fórmula aqui. Então, se o triângulo é retângulo e tem hipotenusa, tem cateto e tem o outro cateto, é válida essa relação aqui, ó, que A elevado a 2, que é essa hipotenusa, é igual a B elevado a 2, que é este cateto, mais C elevado a 2, que é o outro cateto. Então, gente, ó, o teorema de Pitágoras sempre vai valer esta relação aqui. O que essa relação aqui diz? Diz o seguinte, pessoal, ó, então é bom a gente aprender logo o que diz a relação do teorema de Pitágoras. Diz que o quadrado da medida da hipotenusa, tá aqui, gente, isso aqui é importantíssimo a gente aprender isso aqui, ó. O quadrado da medida da hipotenusa, tá aqui, ó, A elevado a 2 é igual, tá aqui o sinal de igualdade, a soma, tá aqui o sinal de mais, dos quadrados de quem, gente? Das medidas dos catetos. Quem são os catetos aqui em questão? O B e o C. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. É isso que diz o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, aqui, nessa primeira parte aqui, o intuito é você saber onde que é aplicado o estudo do teorema de Pitágoras, né? Então, você vai ter que saber que é nos triângulos e não são em todos os triângulos, pessoal. Apenas em triângulos
retângulos, que são aqueles triângulos que possuem ângulo de 90 graus. E os detalhes, quais são os elementos que você tem que conhecer a fundo, né? Nesse conteúdo. O que é a hipotenusa e o que são catetos. Saber que a hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o A, e que a hipotenusa sempre é o maior lado. E os outros dois lados são chamados de catetos, tá bom? E o mais importante aqui, gente, é você entender esta relação. Essa relação aqui a gente prova, mas ela aqui já está pronta. A relação é o seguinte: A elevado a 2 é igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2, que são esses Azinhos aqui, ó, A, B e C. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Tá bom, pessoal? Então, nesse primeiro momento, o objetivo é apenas vocês compreenderem os elementos, né, do triângulo retângulo e que relação a gente tem a partir desses elementos. Ok? Grande abraço a todos.